Você tem sentido vontade de ficar sozinha, de se afastar de tudo? Tem começado a questionar suas amizades, se elas realmente fazem sentido pra você? E tem sentido essa vontade de gastar cada precioso minuto do seu dia investindo em você mesma, em ser aquela pessoa que você sabe que você pode ser? Talvez você esteja vivendo o estágio do casulo, que é um estágio super comum que acontece nos nossos processos de cura. Então, fica comigo até o final desse vídeo para entender um pouquinho mais sobre esse estágio. Gente, aqui é a Flávia, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou a Flávia, sou psicóloga, mãe, escritora, uma grande apaixonada pelo processo do autoconhecimento e mais ou menos todas as semanas estou por aqui compartilhando um pouco da minha jornada, não só profissional, mas também pessoal, na busca pela minha autocura. Então, aqueles avisinhos básicos de todo começo de vídeo do YouTube, né? Se inscreve no canal, aciona ali o sininho para as notificações, não deixa de encaminhar esse vídeo para alguém se você sentir que ele vai fazer sentido para você e fica comigo até o final do vídeo para entender um pouquinho mais sobre o que é esse estágio do casulo e do significado que ele pode ter no seu processo de reconexão com você mesmo, que é a forma como eu entendo os processos de cura. Eu acho que vale a pena dizer um pouquinho sobre o processo de cura, porque do jeito que a gente vê por aí, do jeito que a gente vê algumas pessoas falando, principalmente nas redes sociais, hoje em dia a gente tem pessoas de formações muito distintas falando sobre autoconhecimento, fica parecendo que existe esse momento em que você cruza uma linha de chegada e uhul, me curei. Ai, meu Jesus, que bom seria, né? Se fosse assim, pensa bem. Mas, gente, não é assim que acontece. Não existe essa linha de chegada, não existe essa fita da corrida que você cruza, arrebenta a fita, fotógrafos pipocam na sua frente, yes, ela se curou. Mas não, o processo de cura, ele não tem uma linha de chegada, ele não tem um ponto final, porque o processo de crescimento, de expansão, de autoconhecimento e de desenvolvimento do ser humano não é uma linha reta. Inclusive, nada na natureza é uma linha reta. Nem aquelas sequoias gigantes que existem naquele lugar lá dos Estados Unidos, que eu nunca me lembro muito bem se é Estados Unidos, se é Canadá, não é uma linha reta. As únicas linhas retas que existem na paisagem à nossa volta são linhas construídas pelos seres humanos. Em prédios, em casas, em estradas, em outras construções, um celular, num computador. Na natureza não existe linha reta. Na natureza tudo é um fluxo. E é por isso que muitas vezes os calendários antigos, como por exemplo o calendário maia, como por exemplo a roda do ano das antigas religiões pagãs no norte da Europa, eram mandalas, eram círculos, os calendários eles eram circulares, porque os processos eles se repetem. E esse foi acho que dos maiores aprendizados que eu tive na época em que eu morei na China, porque quando eu estava estudando, né, medicina chinesa por lá, acupuntura, eu percebi muito que a forma didática de transmitir conhecimento dentro de uma cultura oriental, ela não é linear como acontece na cultura ocidental, ela é uma espiral. Então você parte ali, né, de um ponto e você vai expandindo cada vez mais a consciência que você tem, revisitando muitas etapas do processo, aprofundando a sua percepção e crescendo enquanto observador do processo. No nosso processo de crescimento pessoal, crescendo a nossa possibilidade de autoobservação e de autopercepção. Então, achei importante colocar aqui um pouquinho dessa minha visão de cura, porque parece que, tá bom, então é assim. Então, a fase do casulo é um momento em que a lagarta entra no casulo, de lá ela se transforma numa linda borboleta, que sai para colorir os jardins da vida e acabou, pronto. Não acabou, e a gente pode revisitar esse estágio do casulo muitas e muitas vezes durante o nosso processo. E o que é esse estágio, né? Na verdade, o significado do estágio do casulo é quando você está precisando se desconectar do meio externo.
Você está precisando se proteger um pouco do peso ou do valor que as opiniões e que os processos de outras pessoas podem estar desempenhando no seu próprio processo. Pode representar um momento em que você precisa reequilibrar o seu sistema nervoso, entrar num funcionamento que seja menos luta ou fuga e mais conexão com quem você é. E passar um tempo aprendendo sobre si mesma, enxergando a si mesma, colocando a si mesma como foco da sua atenção. Gente, esse processo de despertar para o nosso pleno potencial, despertar para a realidade de que muitas vezes a gente vive essa vida como se fosse uma matrix, simplesmente cumprindo o protocolo, simplesmente dando um checklist numa listinha infinita, que nunca acaba, porque sempre que a gente está lá dando checklists finais, a gente coloca mais alguma tarefa ali, mais algum objetivo para alcançar, mais uma autoafirmação que a gente precisa fazer. É muito difícil viver esse processo de despertar o tempo todo em contato com uma sociedade que nos estimula a olhar para fora o tempo todo e que nunca nos ensinou a validar e a legitimizar o que acontece do lado de dentro. E pode ser, inclusive, que em alguns momentos seja até doloroso, sabe? Você tá ali com aquela roda de pessoas com quem você sempre conviveu, com aquela conversinha besta, com julgamentos e fofocas e desejando mal de outras pessoas e sendo movida por esse impulso de mostrar o quanto você é boa, o quanto você é bem-sucedida, o quanto você deu certo, o quanto você tá certa, que o seu ponto de vista é o ponto de vista correto. Gente, quem nunca, né? Quem nunca não se viu, de repente, numa rodinha, as pessoas ali, sei lá, contando uma fofoca ou falando mal de alguém, e de repente a gente vê que dentro da gente começa a vir um impulso de fazer parte dessa vibração também, fazer parte dessa fofoquinha, dessa conversinha, mesmo sabendo que isso não faz bem pra gente, mesmo sabendo que não faz sentido nenhum participar dessas conversas. Lembrando, gente, esse canal aqui no YouTube nasceu lá em 2012, por quê? Porque eu tava vivendo um momento de casulo muito grande, em que de repente a grande parte das minhas amizades tinha perdido sentido, amizades com as quais eu voltei a ter contato depois de um tempo, porque isso é uma outra coisa que é importante de dizer, não é porque você tá dentro do casulo, porque de repente essas pessoas com quem você sempre teve contato e que estão ali naquelas fofoquinhas não fazem mais sentido pra você hoje, que nunca mais você vai precisar conviver com essas pessoas, não se trata disso, mas se trata de perceber o momento em que você precisa estar na sua própria presença e perceber o momento em que você precisa dizer não, recusar convites para ficar com você mesma. Foi isso que eu vivi lá em 2012 e eu, de certa forma, só tô aqui hoje por causa disso, porque eu respeitei esse meu momento de casulo, porque eu sentia a necessidade de estudar, eu sentia a necessidade de falar sobre as minhas descobertas e foi assim que eu coloquei o primeiro vídeo no ar e estamos aqui até hoje. O nosso processo de transformação pessoal, eu disse, né? Ele é uma espiral. Mas sabe uma outra forma da gente entender esse processo também? Como uma pirâmide. Mas não aquelas pirâmides retinhas que a gente desenha. Uma pirâmide em degraus. Então a gente tem um momento de crescimento, um momento em que a gente aprende muitas coisas, em que a gente levanta muitos véus sobre os que estão ali na frente dos nossos olhos. E depois tem um período de acomodação. Esses períodos de acomodação também podem ser entendidos como períodos de casulo. Períodos nos quais você fica mais quietinha, você fica mais recolhidinha, você fica mais em contato com você. E é um período no qual você está, de certa forma, decantando todos esses aprendizados. Porque depois de um grande salto de aprendizagem, de repente você olha para os seus amigos, você olha para as pessoas que são significativas para você e você olha a forma como essas pessoas estão vivendo a vida e fica muito evidente para você o quanto que elas estão em padrões disfuncionais, o quanto que elas estão perdendo energia com coisa que não importa, o quanto que elas estão deixando eventualmente de viver o próprio processo. Abre um parênteses importante aqui, gente, não adianta ficar empurrando autoconhecimento e transformação pessoal goela abaixo dos amiguinhos. As pessoas, elas têm um tempo de despertar para essa realidade e porque você despertou não significa que todo mundo esteja na mesma vibe que você. Porque não tem coisa mais chata que gente que tá vivendo a espiritualidade e vira chato, né? E eu falo isso porque eu já fui uma, veja bem. Quando esses processos acontecem, a gente começa a perceber também uma coisa muito importante, que é o quanto que muito de nós não é verdadeiro, é simplesmente o resultado de um processo de condicionamentos, um processo de tentar pertencer a grupos
e de fazer parte, como eu disse, né? Esse exemplo, de repente você sabe que fofoca não tem uma vibe boa, que falar mal dos outros não tem uma vibe boa, mas aí você tá ali com aquela galerinha e a galera começa a falar mal de alguém e você sente esse ímpeto. Isso é um condicionamento. Muitas vezes a gente faz coisas que não são bacanas pelo simples desejo e o ímpeto e o impulso de pertencimento. Então, o estágio do casulo é um estágio para o qual a gente naturalmente é chamada depois de grandes processos de crescimento, de expansão, de transformação. A gente pode ser convidada a querer limitar o tempo que a gente dedica para determinadas atividades. A gente pode ter vontade de fazer mudanças significativas na nossa rotina de vida, nos nossos hábitos de vida. A gente pode ter vontade de fazer viagens, de conhecer novos lugares. E nesses estágios é muito comum que a nossa mente comece, nossa, mas o que será que tem de errado comigo, né? De repente eu gostava tanto de fazer tal coisa e agora eu não gosto mais, ou gostava tanto de andar com algumas pessoas e agora eu não tenho mais interesse em fazer isso. Não existe nada de errado com isso. Esse é um momento de crescimento pessoal e evolução no nosso próprio processo de cura e de reconexão com quem a gente é. E quando a gente sai desse casulo, nós não somos mais as mesmas pessoas. Assim como a lagarta que sai do casulo e se transforma numa bela borboleta, a gente também muda de forma. É quase como se de repente a gente tivesse se alinhado com um universo, uma dimensão completamente diferente. A gente enxerga o mundo de uma forma diferente, a gente quer relacionamentos diferentes, a gente quer um estilo de vida diferente e a gente quer viver a nossa vida com mais propósito, com mais presença, com mais significado. Ao invés de continuar nessa luta insana por resultados, por objetivos, por agradar pessoas, por provar o nosso valor para os outros. Você já parou para pensar na quantidade de tempo que a gente passa na vida buscando a aprovação de pessoas que nem a si mesmas aprovam? Evidentemente que um estágio de casulo pode ser facilmente confundido com um processo depressivo. Então, se esse momento tá te trazendo sofrimento, tá te trazendo principalmente prejuízo nas diferentes áreas da sua vida, talvez você precise de apoio nesse processo. Mas na grande maioria das vezes, não tem absolutamente nada de errado com a gente quando a gente resolve se desconectar do mundo de fora para se conectar com o lado de dentro. O primeiro passo para a gente se conectar com quem a gente é, muitas vezes vai ser se desconectar de tudo o que existe à nossa volta. Muitas vezes o primeiro passo para a gente se conectar de verdade com quem a gente é, vai ser se desconectar de tudo aquilo o que a gente não é mais. Reflete aí sobre o significado da palavra se desenvolver. Para que eu me desenvolva, é preciso que eu me desenvolva, que eu deixe de estar envolvida. Com o quê? Com tudo aquilo que não faz mais sentido para mim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não deixa de mandar esse vídeo para alguém em quem de repente você pensou assistindo aqui a esse conteúdo e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!